GoitaCast, trazendo informação, entretenimento e opinião. Olá, ouvintes! Aqui é Ingrid Silva. Estamos começando mais um podcast do Goita Cá Informa. O nosso convidado de hoje é o Fernando Borges. Ele tem 26 anos e é organizador de eventos e também o idealizador do Varanda Amarela. E o tema de hoje é sobre o Varanda Amarela nesse tempo de pandemia. Então, para quem não conhece, o Varanda teve início em 10 de maio de 2019, partindo de um sonho do nosso entrevistado, Fernando Borges, que além de organizador de eventos e idealizador do Varanda, também é empresário, fotógrafo e professor do curso Fotografia do Ateliê da Luz, que acontece no Varanda. Ele criou esse espaço com o desejo de que as pessoas que trabalhassem e frequentassem o ambiente se sentissem felizes e livres, além de funcionar como bar e festas durante a noite, que já teve a presença de artistas conhecidos nacionalmente e muitos artistas locais. O Varanda é composto por algumas lojas internas, escola de teatro, dança e diversas atividades. Seja bem-vindo, Fernando. Então, para iniciar a conversa, fala brevemente sobre o início do Varanda, como que foi para você colocar esse projeto de pé, sem saber, né, qual seria a receptividade do público e como que foi, né, essa receptividade. Demorou muito para você ter um feedback ou foi de imediato, assim? Então, o Varanda é um sonho que surgiu no meu coração, de criar uma casa cultural, uma casa artística, diurna e noturna, de uma forma que eu não tinha visto ainda em outros espaços, nem em outro lugar. Um desafio muito grande cuidar desse espaço todo, de todas as demandas que surgem, tá sempre trazendo novidade, tentando fazer isso de formas possíveis. E o Varanda já deu um feedback positivo pra gente antes mesmo de inaugurar. As mídias bombaram, as nossas divulgações, o Vaquinha super bombou, a gente conseguiu levantar uma verba bem legal para poder inaugurar a casa. E é muito bom assim ver que a gente tem feito um trabalho legal e que isso tem dado um retorno. O Varanda Amarela é um dos espaços mais conhecidos e frequentados da cidade, certo? Então, como foi para você, como produtor de eventos, idealizador desse grande projeto, receber e aceitar a notícia de que isso ficaria parado por um tempo? Então, sim, o Varanda é, né, esse espaço aí. E é importante pontuar que tudo isso dá certo por causa de uma equipe que é muito dedicada, uma galera super profissional, talentosa, e só dá certo mesmo por causa deles. Assim, eu sou um pedacinho pequeno nisso tudo. A notícia de que ia parar tudo foi desesperadora. A gente tem criado formas de fazer as coisas acontecerem com pouquíssimo dinheiro e sem a entrada da grana fica complicado. A gente tem sobrevivido à base do delivery e nesse momento fazendo dívidas, assim como todos os outros espaços que ainda estão sobrevivendo. A gente não sabe por quanto tempo a gente consegue ainda continuar nesse formato, mas é uma crise mundial, então a gente está aí tentando criar forças e ideias para monetizar dessa nova forma. Uma das coisas que a gente tem como custo muito alto aqui são as contas, né, de água e luz e tudo mais. Apesar de não ter tido uma diminuída considerável esse mês, a gente ainda tem um custo muito alto, né, para se manter com todo esse espaço de aluguel e todas as questões em um período de portas fechadas. Então, para a gente é muito desafiador. Mas antes, vida do que economia. Então, não tem nem o que falar sobre isso. A gente sabe que o Varanda é um espaço aberto para vários artistas locais, e como tem sido para eles lidar com a situação da pandemia, da quarentena e tudo mais? Então, lidar com o artista é sempre um problema, né? É sempre uma dificuldade. Na maioria das vezes, lidar com o artista envolve muito ego, muita desvalorização, e a gente tem se posicionado de outras formas na cidade. E aí é um desafio. Sempre se comunicar com artistas é um desafio. Para quem é produtor cultural, pode opinar junto comigo, que lidar com artista é complicadíssimo, assim, porque juntam várias outras questões e a gente tem um espaço aqui, né, que é incrível. Muitos artistas trabalham aqui, a gente tem uma demanda alta de consumo artístico,
mas a sensação que dá é que precisamos de mais, sabe? Em outros lugares, uma outra visão, porque sozinho a sensação de que, tipo, nunca é suficiente, nunca é mesmo. Apesar de ter sido inaugurada há quase um ano, acontece muita coisa por dentro do Varanda, né? E muitas das vezes não chega a público. Então fala pra gente um pouco sobre os projetos internos do Varanda e como está sendo a dinâmica nesse período. Então, aqui acontecem muitos rolês aleatórios e paralelos, assim. Tipo, aqui acontecem muitas coisas internas durante o dia, durante a noite, madrugada. Eu também moro aqui. E acontece que assim, imagina um shopping. Dentro do shopping tem várias lojas. Cada loja que cuida da sua comunicação, do seu marketing, da sua estratégia de venda. Nós somos esse espaço. Então, cada marca que está aqui representada faz as suas comunicações. O Varanda divulga as coisas mais pontuais, que precisa de atração de cliente, coisas assim desse tipo. Mas existem muitas marcas paralelas que trabalham internamente na casa. E a gente está trabalhando com um site agora, bem atualizado, que já dá para ter um panorama mais completo. Está rolando no Instagram e em mais algumas redes sociais o evento Save Varanda, onde o intuito é manter o espaço em funcionamento. Você pode falar um pouco sobre esse evento? Save Varanda foi uma estratégia que a gente criou para a gente conseguir levantar alguma verba com ingressos antecipados, né? É um desafio, porque ninguém compra ingressos antecipados, a não ser que seja para um show internacional, mas a gente está aí. O Save Varanda vai ser uma forma de comemorar o aniversário do Varanda também, e que não vai acontecer porque a gente vai estar de portas fechadas. Mas lá pra frente, o nosso intuito é poder comemorar isso junto. Então, o Save Varanda, a gente convidou a Urias, que é uma artista que a gente queria muito receber aqui na casa, para essa data que é muito especial pra gente. O Save Varanda é essa forma, né, de conseguir uma monetização e tudo mais. Mas ainda não tivemos um resultado efetivo a ponto de esse ingresso antecipado ser considerável, sabe? Querendo ou não, a maior venda de ingresso é no dia do evento mesmo. Eventos que a gente já fez para, tipo assim, muitas centenas de pessoas. Foi tudo vendido no dia. Então, acaba sendo um desafio numa cidade onde todo mundo deixa tudo pra cima da hora. E para encerrar, o que vem de novidade por aí, além do Save Varanda? Algum projeto que você possa contar pra gente? E por último, sobre novidades. Então, esse momento de pandemia, não dá pra gente ficar ou elogiando ou buscando formas de minimizar o caos que tá rolando, né? Eu acho isso um absurdo, inclusive, já vi várias vezes. Até uma blogueira que botou, tipo assim, obrigado, Corona, e daí listou as lições que ela aprendeu com isso. Eu acho de extremo desrespeito isso com as pessoas que perderam familiares, com as pessoas que estão sofrendo demais economicamente e fisicamente. Acho bizarro querer endeusar um caos porque ele trouxe benefícios. Mas alguns benefícios surgiram nessa quarentena, né? E com isso, muitos projetos no Varanda. Uma coisa que eu posso garantir que esse espaço vai virar o espaço mais foda, mais artístico, mais incrível dessa cidade. A gente desenvolveu muita coisa. E nesse período, a gente tem feito um monte de intervenção artística, um monte de produção, um monte de criação, idealização de novos projetos, novos caminhos, porque a gente tem tido mais tempo para poder refletir sobre onde a gente estava errando, sobre para onde virar o volante. Então, a reabertura da casa, o dia que rolar, vai ser assim, incrível. E a gente está nessa expectativa de que tudo passe logo, de que surjam as vacinas, que surjam os remédios, que a contaminação diminua e que, como consequência, a gente volte com força para poder dominar esse mercado. É interessante pontuar que o Varanda tem o intuito de não elevar a equipe de produção daqui em si, mas de botar em pauta todos os nossos artistas e ser um espaço para as pessoas poderem trabalhar mesmo. A gente trabalha aqui com uma média de umas 60 pessoas ao todo, incluindo quem faz prestação de serviço, freelancer, entre outras coisas.
acho que é um momento da gente ver que a gente prosseguiu, expandiu muito e qualificar tudo isso também. Então a gente tem tido esse tempo de trocar ideia com as pessoas, evoluir pensamentos, afinar e estreitar alguns laços, e isso são coisas interessantes. São reflexos positivos no meio de um caos. Então, que não tenhamos mais caos, mas que a gente também saiba observar o que deu para fazer de positivo nesse período. Agradeço o convite. Foi a primeira entrevista gravada que eu dei. Foi muito estranho para mim falar assim para a parede e não tá havendo outra pessoa, não tá trocando. Acho que isso é um dos sinais, né? Que agora a gente precisa ser mais tecnológico, se adaptar um pouco mais com essas coisas. Mas que tudo isso passe logo, que as pessoas possam voltar a se abraçar. Esse é meu desejo. Quero agradecer muito a você, Fernando, por ter tirado parte do seu tempo para conversar com a gente e contar mais sobre como o Varanda está sobrevivendo nessa pandemia. Eu também estou ansiosa para as novidades que estão por vir. Que tudo isso acabe logo para a gente poder abraçar as pessoas, olhar no olho. Muito obrigada a todos os ouvintes do Goitacá Informa e que vocês possam conhecer melhor o Varanda Amarela depois dessa crise. Goitacast, trazendo informação, entretenimento e opinião.